Paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Força, fé, coragem. Jesus te ama. Creia no poder de Deus. Amém? O nosso tema será a coroa de espinho ou a coroa da sabedoria? Para isso nós teremos que falar sobre a acácia. A acácia bíblica. Na antiguidade, a acácia ela era muito respeitada devido a ela ser o símbolo solar. Pois as folhas da acácia elas se abriam com o sol da manhã e se fechavam com o pôr do sol. E a flor da acácia ela era no formato de um disco solar. A palavra acácia no hebraico é chita, no plural é chite, e no grego é canton, ou estéfano, ou acáquia, que significa sabedoria, saber, ciência, conhecimento. Né? E a acácia é madeira dura e muito durável também. Os marceneiros usavam, né, para vários objetos de casa, mesa, cadeiras, essas coisas. Deuteronômio capítulo 10, verso 3. Em Isaías, no capítulo 41, verso 19, está na lista das árvores que deveriam ser plantadas no deserto. E em Êxodo, no capítulo 25, no verso 5, nos fala da acácia ali que nascia no Monte Sinai e que era para fazer goma, a goma arábica. Quem é da minha idade sabe o que era goma arábica. A arca, ela foi feita da madeira acácia, segundo Êxodo capítulo 25, verso 10, 13, 23 e 28. Também as tábuas usadas no tabernáculo eram feitas da madeira acácia, segundo Êxodo capítulo 26, verso 15, 16 e 26. Êxodo capítulo 36, verso 20. Deus orientou Moisés a fazer o altar da madeira acácia. Êxodo capítulo 27, verso 1. O altar de incenso foi feito da madeira acácia. Êxodo capítulo 31, verso 1. E também capítulo 37, verso 25. Muitos estudiosos da Bíblia dizem ser a madeira acácia, a árvore do livro de Apocalipse, que as orações dos cristãos sobem como incenso. Apocalipse capítulo 5, verso 8 e Apocalipse capítulo 8, verso 4. As tábuas do templo eram feitas da madeira acácia devido à durabilidade e o bom perfume. Aí é uma apologia, né? Que nós somos tábuas perfumadas do edifício de Jesus Cristo, pois nós somos templo sagrado do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Mesmo com as nossas imperfeições, defeitos e limites, somos sagrados e consagrados para Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 17. E o bom perfume de Cristo exala de nós. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15 e 16. Mas alguns teólogos e arqueólogos bíblicos dizem ser da acácia a coroa de espinhos que os soldados romanos teceram para colocar na cabeça de Jesus. Né? A coroa de espinhos foi um instrumento que os algozes de Jesus Cristo usaram para lhe causar dor, humilhação, para zombar de sua autoridade, porque Jesus dizia ser rei dos judeus. Segundo Mateus, capítulo 27, verso 29,
segundo Marcos, capítulo 15, verso 16, segundo João, capítulo 19, verso de 2 a 15. Assim também como os primeiros pais da igreja, José Clemente, Orígenes e outros, e o próprio evangelho apócrifo de Pedro, nos traz essa informação. Mas tem uma pergunta: por que os soldados romanos fizeram a coroa de espinho da acácia? Se no hebraico, chita, no plural chitim, e no grego, acaton e Stéfanos, ou acáquia, significa sabedoria, conhecimento, ciência, saber, né? É porque, assim, os planos de Deus, eles são perfeitos. Quando você vê lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15, Deus prometeu enviar um que esmagaria a cabeça de serpente para nos dar vida em abundância. E lá em João, no capítulo 3, no verso 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus jamais ia permitir que os algozes de Jesus agisse por agir. Estava tudo dentro do planejamento de Deus. Esse projeto fazia parte do planejamento de Deus lá de Gênesis 3,15. Né? E olha, e é interessante que a acácia, ela se reproduz por meio do fogo, devido às suas sementes serem estimuladas pelo fogo. O fogo faz propagar ainda mais as suas espécies. O fogo promove as espécies da acácia, né? Então, 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 7, nos diz que nossa fé é provada pelo fogo. Né? Então, Jesus ali foi provado pelo fogo para que nós tivéssemos vida em abundância. A coroa de espinhos, ela significou a coroa da sabedoria, a coroa do saber, a coroa da ciência. A ciência não no sentido humano, tá? Ciência como conhecimento, tá bom? Então, nós vemos as espécies das acácias, né? Olha aqui, essa acácia aqui é cheia de espinhos, né? Essa aqui é outra, você pode achar no Google as várias espécies da acácia, tá? Muitas espécies você achará, que irá melhorar bastante o seu conhecimento, ampliar o seu conhecimento em relação à coroa de espinho ou à coroa da sabedoria, né? Mas procure sites confiáveis. Tem sites por aí que eles copiam lá dos teólogos dos Estados Unidos e jogam como se fosse deles. Tem bastante cuidado nos sites que se consulta, né? E nós vemos assim a importância da acácia na Bíblia Sagrada, a importância da madeira acácia, né, na Bíblia Sagrada, e como o projeto de Deus é importante. Então, tudo que você planeja, tudo que nós planejamos, pedimos a Deus e colocamos nas mãos de Deus, nunca dá errado. Todo projeto de Deus está dentro do planejamento de Deus. E estando nas mãos de Deus, não tem por que dar errado. Foi assim que aconteceu até a coroa de Jesus. Que os romanos pensavam, os algozes pensavam que era a coroa de espinho, mas ali estava simbolizando a coroa da sabedoria de Deus. Ali estava, Deus não abandona os seus. Deus não abandona os seus filhos. Então vamos continuar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, orando e jejuando, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Porque se nós obedecermos a sã doutrina, vivenciarmos a sã doutrina no nosso dia a dia, nós estaremos a cada dia lavando as nossas vestes
no sangue do Cordeiro e fazendo mais alvo do que a neve e aguardando o soar da trombeta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus nos cure de toda enfermidade, que todas as nossas dores, assim como Jesus sofreu dores, humilhação na cruz, o Senhor transforme tudo em sabedoria divina, em vida e abundância. Fique na paz de Deus.